Hoje é dia 9/4 de 2020 e o assunto da aula de hoje é implantação e mudanças que o blastocisto vai passar durante a segunda semana do desenvolvimento intrauterino. Esse assunto corresponde ao slide de número 6 da aula de embriologia que está lá no portal do aluno de vocês, tá bom? Bom, na aula passada, nós vimos como ocorre o processo de fecundação, que vai se iniciar ali com o encontro do espermatozoide e do ovócito e vai terminar com a formação do zigoto. A gente também viu que esse zigoto, ali na primeira e na segunda semana do desenvolvimento, que também pode ser chamada de período pré-embrionário, ele vai começar a se dividir, o que nós chamamos de etapa de segmentação ou clivagem. Durante a segmentação e clivagem, esse blastocisto ele então se divide, como a gente pode observar aqui na imagem, formando novas células. Quando eles atingem o estágio em que ele possui mais ou menos 32 células, ele passa a ser chamado de mórula. A mórula, quando chega na cavidade uterina, ela sofre modificações e passa a ser chamada de blastocisto ou blástula. Esse blastocisto, ele vai se aderir ao endométrio e vai começar a se implantar nesse endométrio, que é o que nós chamamos de nidação. Então, anotem aí no caderno de vocês. Nidação é a implantação do blastocisto no endométrio, tá? Que é a camada mais superficial ali do útero. Essa nidação, ela começa no final da primeira semana e termina na segunda semana. Então, a implantação, ela vai estar aqui, ó, dentro da segmentação, enquanto o nosso bebê é um blastocisto, ok? Então, a gente vai estudar hoje na aula o que está acontecendo ainda aqui, ó, primeira e segunda semana do desenvolvimento, após a fecundação, quando o nosso bebê está na fase de blastocisto, ainda dentro da segmentação, tá? Só uma coisa que eu não sei se ficou claro para vocês na aula passada, aqui nesse box tem a palavra concepto. Concepto é um nome genérico para o bebê em desenvolvimento, tá? Então, concepto é quando eu quero me referir a esse bebê, seja em qualquer fase que ele esteja, seja de mórula, de blastocisto, de gástrula, neurula, embrião ou feto, tá? Então, é um nome meio que genérico. Então, recapitulamos a aula passada, entramos na de hoje, que vai retomar essa nidação desse blastocisto. Para que o blastocisto ele entre aqui no endométrio, que está em azul, uma estrutura dele é muito importante, que é o sincício trofoblasto, que são essas células vermelhinhas aqui parecendo uns dedinhos que a gente aprendeu na aula passada. É o sincício do blastocisto, ou seja, do bebê em formação, que vai invadir o endométrio, deslocar as células do endométrio que vão começar a morrer por apoptose. E aí ele vai abrir espaço, puxando esse blastocisto para dentro do endométrio. É o que a gente vê no slide seguinte. Então, no final da primeira semana, esse blastocisto ele já chegou no endométrio e se aderiu. Ele pode ficar ali só aderido? Não, ele tem que se implantar, tem que ocorrer a nidação. Então, quem vai fazer essa implantação dele no endométrio? O sincício.
O sincício começa a invadir o endométrio, deslocar as células do endométrio que vão morrendo por apoptose. Ele vai abrindo espaço nesse endométrio e vai puxando esse blastocisto. Ó, nessa segunda imagem, como o sincício já cresceu, já abriu espaço e já puxou o blastocisto, do qual ele faz parte, tá? Ele é uma parte do blastocisto, para dentro do endométrio. Olha no final, já quase da segunda semana, como esse blastocisto está. Com o sincício bem grande, porque ele cresceu para abrir espaço no endométrio, e o blastocisto então já está todo inserido dentro do meu endométrio, tá? Então, no processo de nidação, o sincício trofoblasto, eu chamo só de sincício, vocês podem usar só esse termo, sincício, ele é importantíssimo para que esse blastocisto entre aqui no endométrio. Gente, lembrando que o sincício não é uma estrutura à parte, ele é parte do blastocisto, ele é parte desse bebê em desenvolvimento. Ele é a parte do bebê no estágio de blastocisto que vai ser responsável por puxar ele para dentro do endométrio, tá? O sincício, além disso, ele também é muito importante porque vai ser ele a estrutura do nosso bebê, que está na fase de blastocisto, que vai produzir o HCG, que é aquele hormônio que a mulher quantifica para saber se está grávida ou não. Vamos recapitular a aula de ciclo reprodutivo feminino? Lá naquela aula a gente aprendeu que após a ovulação, o folículo ele vira o corpo lúteo ou corpo amarelo e que esse corpo lúteo começa a secretar progesterona e estrogênio no corpo da mulher. A alta concentração de progesterona e estrogênio no corpo da mulher vai fazer com que o endométrio aumente de tamanho, porque ele vai ficar bem vascularizado e vai começar a armazenar nutrientes que vão ser necessários para o desenvolvimento de um possível bebê. Se essa mulher engravida, esse corpo lúteo, ele não se degrada. Por que ele não se degrada? Porque o HCG que está sendo sintetizado pelo sincício do bebê, que está na fase de blastocisto, vai manter esse corpo lúteo vivo. E por conta disso, vai manter também a progesterona e estrogênio alto. Por que uma mulher grávida tem que manter o seu corpo lúteo vivo e a progesterona e o estrogênio alto? Para o endométrio não descamar. Se esse endométrio descamar por conta da baixa concentração de progesterona e estrogênio, devido à morte do corpo lúteo, essa mulher vai menstruar. E o bebê que vai estar se inserindo aqui no endométrio, com o descamamento desse endométrio, vai acabar morrendo. Então, gente, por isso que a gente está aprendendo esse nome que é um trava-língua, né? Sincício trofoblasto. Porque para o nosso desenvolvimento dentro da barriga da mãe, ele é importantíssimo. É ele que vai implantar o bebê no endométrio e, além disso, vai secretar um hormônio, que é o HCG, que vai manter o corpo lúteo da mãe vivo, secretando progesterona e estrogênio, mantendo assim esse endométrio desenvolvido para que o bebê possa se desenvolver também. Então, olha só como as coisas são bem amarradinhas no nosso desenvolvimento. Então, gravem aí. Sincício, uma estrutura muito importante para anidação e para manter aí o corpo lúteo ativo, secretando HCG.
Só relembrando o que eu já falei com vocês também, o corpo lúteo não vai durar para sempre, a gestação toda. Quando a placenta estiver pronta e ativa funcionalmente, esse corpo lúteo se degrada porque a própria placenta vai secretar progesterona para manter o endométrio desenvolvido, tá? Bom, nem sempre o nosso bebê, o nosso blastocisto, vai se implantar no endométrio. Pode acontecer dele se implantar em outros locais do aparelho reprodutor feminino, como ovário, colo do útero, ou até mesmo, em casos mais raros, na cavidade abdominal. Quando a implantação do blastocisto ocorre em outro local que não é o endométrio, a gente diz que a gente tem uma implantação do tipo ectópica, tá bom? Então também anotem aí o que é uma implantação ectópica. É a implantação do blastocisto fora do endométrio. Um exemplo de implantação ectópica é a gravidez tubária, em que o bebê ele se implanta na tuba uterina. Por que isso acontece? Ou porque ali na tuba uterina tem alguma obstrução, seja um tumor, uma inflamação, alguma coisa que não deixa esse bebê em formação passar para o endométrio e aí ele acaba se implantando ali, ou por causa de uma má funcionalidade da tuba. Não sei se vocês lembram, mas a parede das tubas uterinas ela é ciliada, ela tem cílios que vão ajudar a mover esse bebê em desenvolvimento em direção ao útero, ao endométrio. Se esses cílios, por algum motivo, como por exemplo substâncias presentes no cigarro, não estão se movendo como deveriam, esse bebê também pode ficar ali, tá? E aí, qualquer tipo de implantação ectópica, ela não vai para frente, gente. Exemplo, na gravidez tubária, o bebê ele não vai se desenvolver completamente ali nas tubas uterinas, elas não foram projetadas para isso. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar rompendo essas tubas, morrendo e gerando uma hemorragia que pode levar até a morte ou impossibilidade dessa mulher engravidar novamente, tá? Então, eu só quero pontuar aqui que então a gente já viu que eu posso ter dois tipos de implantação. A implantação do tipo nidação, que é quando o blastocisto se insere no endométrio, que é a correta, a esperada, ou a ectópica, quando ele não vai se inserir no endométrio. Um exemplo de ectópica é a gravidez tubária. Cuidado, porque vocês tendem a achar que o único tipo de gravidez ectópica que a gente tem, de implantação ectópica que a gente tem, é a tubária. E aí vocês explicam, definem gravidez, implantação ectópica como uma gravidez tubária. E nem sempre vai ser. É mais raro? É, mas pode acontecer desse bebê se inserir em outros locais, como o ovário, tá? Então, a gravidez tubária ela é um exemplo de implantação ectópica. Ela não é a definição de implantação ectópica, tá bom? E aqui eu também quero chamar a atenção de vocês para a importância do pré-natal. Muitas das vezes, principalmente a gente que mora no subúrbio, a gente vê que as pessoas, às vezes, por já terem tido outros filhos, elas acham que o pré-natal não é importante. Mas o pré-natal é importante. Porque o pré-natal não é só para ver o tamanho do bebê, para descobrir sexo, não. É para acompanhar esse desenvolvimento e, se for necessária alguma intervenção médica, ela poder ser feita a tempo de salvar esse bebê, se for o caso,
ou de preservar ao máximo a mãe. Então, uma mãe que está fazendo pré-natal, na ultra, ela vai conseguir visualizar que esse bebê se implantou no lugar errado e vai poder removê-lo cirurgicamente. Uma gravidez tubária que é retirada logo no início, ela não gera grandes consequências para a mãe. Após o tempo de recuperação, ela vai poder engravidar normalmente. Agora, se ela não está fazendo pré-natal, ela não fez nenhuma ultra, ela não descobriu isso, ela não fez uma intervenção cirúrgica para remover esse bebê, muito provavelmente ele vai acabar rompendo a tuba dela e às vezes lesionar de maneira irreversível, né? Não vai ter como recuperar essa tuba uterina. Então, galera, pré-natal é extremamente importante, tá? Façam e sempre aconselhem as pessoas que estão aí próximas a vocês a fazerem. Bom, além disso, então lá na primeira e segunda semana do desenvolvimento intrauterino, que é o período pré-embrionário, a gente vai ter o nosso zigoto passando pela segmentação e aí chegando na fase de mórula e blastocisto. Quando ele chega na fase de blastocisto, ele começa a se inserir no endométrio, no final da primeira semana, e na segunda semana ele já está implantado lá no endométrio. Além disso, ele continua se dividindo e passando por mudanças morfológicas e estruturais. Então, agora a gente vai visualizar um pouquinho dessas mudanças. Na aula anterior, embora não seja o foco a gente gravar todos esses nomes que eu vou falar agora, todas essas estruturas, o que eu quero com essa segunda parte da aula é que vocês tenham noção de que na segunda semana do nosso desenvolvimento após a fecundação, o bebê já está passando por várias mudanças e formação de estruturas que vão ser a base de estruturas importantes que a gente tem. E aí eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, na aula passada, eu falei com vocês que o blastocisto, ele tem algumas estruturas. O embrioblasto, que é essa massinha de células azul aqui mais interna. A blastocele, que é essa cavidade. O citotrofoblasto, que é essa camada externa, essa camada de células que aqui está representado por amarelo e laranja. E o sincício, que está ali em vermelhinho. Tudo isso é o bebê na fase de blastocisto. O que vai acontecer com esse embrioblasto? No interior do embrioblasto vai se formar a cavidade amniótica, que vai estar cheia com o decorrer do desenvolvimento de líquido amniótico, que é muito importante para o bebê. Além disso, a cavidade amniótica, ela é envolvida Deixa eu ver se eu tenho uma foto, ó. Não sei se vocês estão conseguindo, deixa eu desativar aqui a caneta. Aqui, ó. Tá vendo que antes eu tinha o embrioblasto como uma massinha de células, um conjunto de células compactas. Agora eu tenho uma cavidade no meio desse embrioblasto, que é a cavidade amniótica. E essa cavidade, ela é delimitada por uma camada de células chamada âmnio. Tá? Então, quando a gente vê lá no desenvolvimento do bebê e na ultra, e a gente fala, né, sobre isso, ó, a cavidade amniótica,
que essa bolsa aqui, ó, cheia de líquido, azulzinha, ó, ela já se forma lá na segunda semana, dentro do embrioblasto. E a cavidade amniótica, que é um espaço cheio de líquido, ela está delimitada por uma membrana que a gente chama de âmnio, que também se forma lá na segunda semana. Além disso, quando surge a cavidade amniótica, as células que estavam ali vão se reorganizar, formando uma camada de células que a gente chama de epiblasto. Então, deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem para a gente ver isso, ó. Meu blastocisto, ali dentro dessa marcação, dessa bola vermelha, eu tenho o que seria o meu embrioblasto. Agora ele já não existe mais, porque agora eu tenho cavidade amniótica com âmnio. E tá vendo que eu tenho, ó, essa camada aqui de células azulzinhas, chamada de epiblasto. O epiblasto mais essa camada de baixo amarelinha, camada de baixo de células, ó, epiblasto e hipoblasto, ó, camada de células amarela aqui, tentar marcar na medida do possível, ó, epiblasto, essa roxinha, hipoblasto, essa amarelinha, vão formar o que a gente chama de disco embrionário bilaminar. O corpo do bebê, ele vai se formar a partir dessas duas camadas de células, tá? Aqui nessa imagem dá até para ver elas melhores, ó. Disco embrionário bilaminar, tá vendo? É formado então por essas duas camadas de células, que nessa imagem aqui, o epiblasto tá como essa camada de células azul e o hipoblasto como essa camada de células amarelinha. Não precisa se preocupar, galera, de gravar todos esses nomes. O que eu quero dessa segunda parte, que são as mudanças no blastocisto, é que vocês só tenham noção das estruturas que vão surgindo. Cavidade amniótica, âmnio, são estruturas que depois a gente vê, ó. Aqui é o bebê já bem formado, não na segunda semana, mas a gente vê que ele tem, ó, cavidade amniótica que vai se formar lá no embrioblasto, o âmnio, que é a membrana que reveste essa cavidade, que delimita esse espaço, retendo o líquido ali dentro. O feto, que vai se formar a partir do disco embrionário bilaminar, ele ainda vai mudar um pouco, mas é a partir dele que o corpo vai se formar. Além disso, a blastocele, que é aquela cavidade, ela vai passar a ser chamada de aqui é a blastocele, que é a cavidade, vai passar a ser chamada de vesícula umbilical, que antigamente a gente chamava também de saco vitelínico. Agora a nomenclatura atual é vesícula umbilical, que vai dar origem no futuro a cordão umbilical. Além disso, lá no sincício, que é esse vermelhinho aqui, que é uma estrutura do nosso bebê, que está na fase ainda de blastocisto, tá vendo que vão surgindo estruturas
de um vermelho mais intenso. O que seria esse vermelho, ó? Vou tentar marcar aqui para vocês, ó. Essas estruturas vermelhinhas aqui, ó. O que seria esse vermelhinho que está entrando ali no sincício? Sangue materno. No sincício começam a se formar espaços que a gente chama de lacunas, e essas lacunas começam a ser preenchidas por sangue materno. As lacunas vão se juntando uma com as outras e formando uma rede cada vez maior. Essa rede, esses espaços cada vez maiores preenchidos por sangue materno, já é o início da circulação, do desenvolvimento da circulação feto-placentária. Então, vamos olhar lá a imagem do nosso bebê. Então, ó, essa circulação feto-placentária que a gente vai ter através da placenta, ela já começa a se formar lá atrás, através de lacunas no sincício trofoblasto, sendo preenchidas por sangue materno. Que já é, ó, base de quê? Placenta. Além disso, a gente vai ver que no citotrofoblasto vão surgir vilosidades coriônicas. São essas bolinhas aqui de células no citotrofoblasto. Tá até grifada aqui, ó, vilosidades coriônicas, que também é parte de estrutura de placenta. E vai surgir a cavidade coriônica, logo embaixo do citotrofoblasto. Quando a gente olha o nosso bebê, a gente vê, ó, que tem aqui cavidade coriônica. Então, ela vai se formar lá também no blastocisto. E, às vezes, quando a mulher faz ultra, né, a gente vê lá escrito, ou o médico fala saco coriônico. O que é o saco coriônico? O saco coriônico, ele vai ser o córeo, que nada mais é do que o sincício e o citotrofoblasto e a cavidade coriônica. Então, isso aqui é o córeo. Córeo mais cavidade coriônica é chamado de saco coriônico, que é uma estrutura também que a gente vê lá, às vezes, na ultra falando. Então, gente, eu sei que essa parte é mais difícil, eu sempre falo com os meus alunos, talvez essa seja a parte mais complexa das nossas aulas de embriologia, porque é uma sopa de letrinhas. Então, escutem quantas vezes for necessário essa parte do áudio, reescutem, mas o intuito não é que vocês saibam explicar minuciosamente como cada uma dessas estruturas está se formando. Eu só quero que vocês tenham noção de que quando o bebê está lá na fase de blastocisto, ainda na segunda semana, ainda lá na etapa de segmentação, enquanto é tudo em paralelo, enquanto ele está lá na segmentação se dividindo, formando todas essas estruturas, ele está ao mesmo tempo se implantando no endométrio, fazendo a nitação. E que lá na segunda semana eu já vou ter base de placenta, de cordão umbilical, de saco coriônico, de cavidade amniótica, tudo já está lá se formando. Então, o bebê, na segunda semana do desenvolvimento, já tem muita coisa acontecendo. Não é só uma célulazinha perdida, não. Já tem um monte de coisa ali acontecendo com ele, tá bom? Então, essas mudanças no blastocisto durante a segunda semana, vocês não precisam saber explicar cada uma delas, o que está virando o que, eu só quero que vocês tenham noção.
Mais uma vez que na segunda semana, então, do desenvolvimento, a partir daquelas estruturas do blastocisto vai surgir cavidade amniótica, âmnio, disco embrionário bilaminar, que vai dar origem ao corpo do bebê, é uma estrutura importante que a gente vai ver na próxima aula. Vesícula umbilical, que já é a base para a formação do cordão umbilical. Lacunas, vilosidades, que são estruturas que já vão começar ali a formar placenta. Então, toda essa estrutura que a gente fala depois, né, como anexos embrionários e estruturas importantes do bebê, lá na segunda semana já começaram a se formar. Bom, então se a gente for fazer um resumão do que a gente precisa lembrar aí na aula de hoje, deixa eu desativar aqui a caneta. Vocês precisam entender que tudo que a gente falou hoje ainda está o quê? Ali na primeira e segunda semana do desenvolvimento, que também é chamado de período pré-embrionário. Isso, primeira e segunda semana após a fecundação. O que a gente viu hoje, a implantação e essas mudanças estruturais do blastocisto ainda estão acontecendo dentro da etapa do desenvolvimento, que é a segmentação. Enquanto o nosso bebê, o nosso concepto, está na fase de blastocisto. Anotem no caderno de vocês o que é anidação. Lembrem que o sincício é muito importante nesse processo e também porque ele produz o HCG, qual é a importância do HCG para o desenvolvimento do bebê, que é manter ali o corpo lúteo vivo e o endométrio, então, desenvolvido. Lembrem que eu posso ter outros tipos de implantação, que é a implantação ectópica, que ela não é sinônimo de tubária, eu posso ter outros tipos de implantação ectópica, gravidez tubária é só um exemplo, e que ainda na fase de blastocisto, ainda na segunda semana, esse bebê vai passar por várias mudanças estruturais, já formando estruturas importantes para ele, como cavidade amniótica, base de placenta, né, córion, vilosidades, a base de cordão umbilical, cavidade coriônica e por aí vai. Então, o bebê, com 2 semanas de desenvolvimento, já passou por um monte de coisa, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, coloca lá como pergunta no fórum que eu vou abrir para essa aula.